Aqui é o Emílio. Essa semana vamos rever os mesmos conceitos básicos que passamos na semana passada, só que dessa vez vamos ver eles aplicados no nosso instrumento, ok? Vamos lá. Os primeiros conceitos que a gente viu foram características da música, que eram elas: harmonia, melodia e ritmo. O que é uma harmonia? São 3 ou mais sons simultâneos. Simultâneo é isso. Tá vendo? Tem esse som, esse som, esse som, esse som, esse som, esse som, simultâneos. Então, tocados juntos, esta chama-se harmonia. Melodia. Se eu faço isso, ou seja, uma nota após a outra, ó. Você não está ouvindo vários sons juntos nesse caso. Você só está ouvindo uma nota de cada vez, ó. Primeira, segunda, terceira, ou seja, as notas numa sequência. Essa chama-se melodia. Então, quando as notas são sequenciais, uma atrás da outra, chama-se melodia. Quando são tocadas simultaneamente, chama-se harmonia, ok? E o terceiro elemento é ritmo, né? Falamos que quando existe uma organização proporcional dessas melodia e harmonia num contexto, aí que essa é a característica chamada ritmo da música, né? Então, por exemplo, essa aqui é a melodia. A melodia estava fazendo com a voz e a harmonia estava fazendo com o violão. Então, essa organização que vocês estão escutando entre a minha voz, que encaixa perfeitamente com os acordes, que encaixam perfeitamente com a batida, esse tipo de organização, essa proporcionalidade, representam o ritmo da música. Então, os 3 conceitos básicos da música, né, passados assim super rapidamente, nós vamos rever esses conceitos mais com calma lá para frente, tá bom? Outra coisa que eu queria mostrar agora aqui nessa aula para vocês no violão são as características do som. Então, vamos lá. Características do som. A gente tinha falado de altura, né? Vamos ver a altura, por exemplo. Eu tenho um som aqui. Esse som aqui é mais alto do que este. Esse som aqui é mais baixo do que este. Ou seja, nessa direção aqui, notas mais altas. Nessa direção aqui, notas mais baixas. Ok? Isso é muito importante vocês terem uma ideia, assim. Isso vocês vão até de ouvido vocês vão conseguir entender, né? Se eu faço um som aqui, né, um acorde aqui, se eu faço ele aqui, é mais agudo, mais fino. Se eu faço ele aqui, vai subindo cada vez mais, né? Vai subindo cada vez mais. Aqui a questão de subir e descer não é tão clara. Eu teria que estar tocando o violão assim para a gente entender. Aliás, teria que tocar o violão assim, né? Para a gente entender bem a questão de cima e baixo, né? Como aparece, na verdade, naquele nosso piano roll que a gente viu semana passada, a situação, quanto mais elevava a nota, quanto mais o som ficava mais agudo, quanto mais abaixava a nota, o som mais grave. Isso na partitura também é muito claro. Quanto mais eu levanto a nota para cima, mais agudo, quanto mais abaixo, mais grave. No nosso instrumento é um pouco diferente. A gente vai ter que se acostumar um pouco com essa ideia da horizontalidade aqui. Notas mais agudas para cá, notas mais graves para lá. Isso vale tanto para a harmonia como para a melodia, tá bom? A segunda das propriedades do som é a duração, ok? A gente tinha falado que a duração era quanto tempo demorava o som para parar, né? Então, se eu tenho um som aqui, no violão é bem curto, né? Eu dou um toque aqui, vocês vão ver. Pronto, acabou. Essa é a duração do som, desse som aqui. Mas se eu quisesse fazer um som mais curto, o que eu faria? Pronto, fiz um som mais curto. Abafei o som, abafei a nota. Então, tá vendo? Mais curto ainda. Ok? Eu tenho como regular a duração no violão, tranquilamente. Mesmo que for um acorde, se eu for tocar um acorde, isso aqui vai soar até enquanto as cordas ressoarem, as cordas vibrarem, né? Mas eu posso fazer também um som mais curto do acorde, né?
mais curto ainda. Ok? Então tenho como regular aqui no meu instrumento as diversas durações do som que eu preciso fazer. E a última característica, as últimas duas características era a intensidade, que era o volume. Eu não sei se vocês lembram, eu fiz o exemplo do volume da televisão, né, do controle remoto, né? Eu posso fazer um som baixíssimo, né? Ou um som, o mesmo som, muito mais alto. Lembra? Essas são as duas diferenças nítidas assim de intensidade, né? Os dois extremos. Tem toda uma gama de coisas no meio disso daqui. Cada um tem uma sua própria intensidade definida, tá? Os acordes é a mesma coisa. Eu posso fazer um acorde com uma intensidade muito grande, posso fazer um acorde com uma intensidade fraquinha. Ok? A última das características do som era o timbre. O timbre também, mesmo no nosso instrumento, eu tenho timbres totalmente diferentes. Se eu estou usando esse meu violão, eu tenho um timbre country, né, bem característico, né? Bem característico, é um timbre próprio para tocar determinado tipo de música que você escuta logo e sabe até reconhecer o estilo da música baseado no timbre. Então é uma característica intrínseca de cada instrumento isso daqui, tá? Um outro exemplo, eu vou fazer um exemplo agora com uma guitarra para vocês sentirem a diferença que tem entre os dois mundos. Essa é uma guitarra, por exemplo, né? Essa como soaria uma harmonia na guitarra, muito diferente, né, do violão. Uma melodia como soaria na guitarra também tem uma pegada totalmente diferente e obviamente o timbre também disparate, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ainda, se a gente for, por exemplo, pular para um saxofone, para uma voz humana, para um piano, são todos instrumentos que têm uma diferença tímbrica monstruosa assim, entre um e outro, né? Mas mesmo dentro da nossa gama de instrumentos já temos umas grandes diferenciações tímbricas. Se eu pegasse um instrumento, se eu pegasse um violão, por exemplo, né? Vou fazer um exemplo com violão, vocês vão ver que com violão de nylon, vocês vão ver que diferença total que vai ser, brutal também que vai ter com essa guitarra agora, né? Vamos lá. Olha a diferença de um violão, por exemplo, né? Completamente diferente, o som mais macio, mais suave. Isso é o timbre, ok? A característica de cada instrumento chama-se timbre, cada sonoridade. Ok, gente, hoje vimos as características do som e as características da música aplicadas no nosso instrumento principal, violão e guitarra, né? Semana que vem vamos ver as mesmas características da música e do som aplicadas na partitura e no software musical. Até a próxima. Tchau.